Olá, pessoal, tudo certinho? Vamos embora, né? Vamos embora para finalizar a matéria de princípios, né, do regime jurídico administrativo e falar dos poderes da administração pública. Então, para a gente finalizar, ficou faltando o princípio da continuidade. Eu falei dos princípios expressos, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, contraditório e ampla defesa. Depois começamos a tratar de princípios implícitos, falei na autotutela, da motivação, razoabilidade e proporcionalidade. E agora eu queria falar do princípio da continuidade. A continuidade do serviço público é princípio que está expresso na Lei 8987. O artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987 de 95, define o princípio da continuidade, que é um princípio constitucional implícito, tá? Então se estabelece que a atuação da administração pública deve ser ininterrupta. A continuidade é isso, é a não interrupção da atividade administrativa, é uma atuação ininterrupta, é uma atuação contínua pelo Estado. A atividade do Estado não pode parar. Agora, ninguém vai te perguntar isso, né? O que é continuidade? É a prestação ininterrupta do serviço público? Não. O que eles vão querer saber é o seguinte: se a prestação do serviço tem que ser contínua, se a atividade do Estado tem que ser ininterrupta, servidor público tem direito de greve? Se a prestação do serviço tem que ser ininterrupta, é possível interromper a prestação de um serviço por inadimplemento do usuário? Se essa prestação tem que ser ininterrupta, é possível que um particular se valha de exceção de contrato não cumprido em face do poder público? 3 perguntas básicas. Vamos rapidinho? Responder uma por uma, para começar. Greve. Minha primeira pergunta foi: servidor público tem direito de greve? Sim ou não? A princípio, pelo menos por enquanto, a gente vai entender servidor público de forma ampla. Por isso, a resposta é depende. Depende, porque quando se fala de greve, o artigo 142 da Constituição Federal veda expressamente a greve e a sindicalização dos militares. Então, os servidores militares não têm direito de greve e não têm direito de sindicalização. Eles sequer podem se organizar em sindicatos, quanto mais fazer greve. Obviamente, eles têm umas associações que são verdadeiros sindicatos, né? Mas não podem sindicalizar e também não têm direito de greve. A greve de militares é vedada expressamente pela Constituição Federal. E eu vou além. É pacífico na própria Constituição que essa vedação ao direito de greve e de sindicalização se estende aos oficiais das Forças Armadas e também aos policiais militares no âmbito dos estados. Então, policiais militares, corpo de bombeiros militares estaduais também se submetem à vedação do direito de greve. Servidor militar não tem direito de greve, nem de sindicalização e nem de greve. Agora, os servidores públicos civis têm direito, tanto de sindicalização quanto direito de greve. A Constituição diz no artigo 37 que o servidor público, e ela se refere aos civis, tem direito de greve que será exercido nos termos de lei específica. Vamos lá. Primeiro detalhe, cuidado que a prova vai tentar te confundir. Ela vai botar uma frase bonita, dizendo que os servidores públicos têm direito de greve que será exercido nos termos e condições definidos em lei complementar. Não é verdade. Lei específica. Quando a Constituição fala de lei específica, está tratando de lei ordinária mesmo. Não é matéria de lei complementar, tá? Então, nos termos de lei específica, o servidor público tem direito de greve. Estou falando de lei ordinária, não estou falando de lei complementar. Com isso entendido, eu quero que você saiba que esse direito de greve do servidor público, ele é uma norma de eficácia limitada. Antes é uma coisa. O inciso seguinte do artigo 37 fala do direito de sindicalização. A jurisprudência e a doutrina pacificaram o entendimento de que o direito de sindicalização, de se organizar em sindicatos, é uma norma de eficácia plena. Ou seja, não há necessidade de regulamentação infraconstitucional para que o servidor público tenha direito de sindicalização. O direito de sindicalização é norma de eficácia plena, não tem qualquer discussão acerca disso, tá? Agora, o direito de greve é diferente. O direito de greve está regulamentado na lei da Constituição, dizendo que será exercido nos termos e condições definidos em lei específica. Teriam 2 possibilidades. Ou você enxergaria esse direito como uma norma de eficácia contida,
ou você enxerga esse direito como uma norma de eficácia limitada, tá? Se você enxerga como uma norma de eficácia contida, o que acontece? Ele tem direito de greve, ele pode exercer, e depois serão expedidas leis específicas para conter os efeitos da norma constitucional, mas ela teria aplicabilidade imediata. Se você entender que o direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada, aí a situação é diferente. Por quê? Porque aí você entende que ele tem o direito de greve, isso é indiscutível, está aí na Constituição, mas que o exercício do direito, ele estaria limitado à edição de uma lei. Então, enquanto não vier uma lei regulamentar o direito de greve do servidor, ele tem direito de greve, mas ele não tem como exercer o direito. A ausência da norma regulamentadora impede o exercício do direito. Ele não tem como exercer se você considerar que é uma norma de eficácia limitada, que é, como eu já falei para vocês, o entendimento do STF. O STF pacificou o entendimento de que o direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada. Então, que o servidor público civil tem direito de greve, ninguém discute. Agora, como não existe nenhuma lei específica, como nunca foi editada e publicada uma lei específica para regulamentar esse direito de greve, embora ele tenha o direito de greve, o exercício desse direito fica dependendo da edição de uma lei que o regulamente. Enquanto não vier uma lei regulamentar o direito de greve do servidor, ele até tem direito, mas ele não tem como exercer, tá certo? Dentro desse contexto, em 2008, nós tivemos um mandado de injunção impetrado no STF. Não foi o único, tivemos vários outros. Esse foi o primeiro, né? O mais famoso que foi o primeiro. O mandado de injunção, pessoal, a gente sabe que é justamente isso. É aquela ação constitucional que visa proteger os particulares que têm direito na Constituição, né? E que não podem exercer esse direito constitucional diante da ausência de uma norma regulamentadora. O mandado de injunção não é um controle concentrado de constitucionalidade. Não é uma ação de controle concentrado, é uma ação, aí a gente teria ADI por omissão, né? O mandado de injunção é uma ação em controle difuso. Então, naquela situação específica, eu peço ao judiciário que supra a omissão para me dar o direito. Sempre com efeitos interpartes. Então, o que eu estou lhe falando aqui é só jurisprudência. Não é uma decisão que tem efeito vinculante. É uma jurisprudência que vem se reiterando no STF desde 2008, tá? A ideia foi simples. Em 2008, se impetrou esse mandado de injunção dizendo, querido, STF, meu querido, tem 20 anos que eu tenho direito de greve e não posso exercer. Que diabo é isso, né? Toma uma providência, eu quero exercer o meu direito de greve e eu já tenho 20 anos com direito sem poder exercer. O STF, ele não pode legislar e ele também não pode mandar o legislativo legislar. Por isso, para suprir a omissão, o Supremo Tribunal Federal proferiu a seguinte decisão. O servidor público tem direito de greve. O direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada, mas enquanto não vier uma lei para regulamentar esse direito, o servidor público vai fazer greve nos moldes da Lei Geral de Greve, que é a Lei 7783, tá? Então, enquanto não vier uma lei para regulamentar o direito de greve, uma lei específica que regulamente o direito de greve do servidor, ele vai fazer greve respeitando as normas da Lei Geral de Greve, que se aplica aos empregados em geral. Então, não é que a Lei Geral de Greve se aplique aos servidores públicos. É que o STF determina que se aplique ela como forma de suprir a omissão. Então, para suprir a omissão legislativa, se aplica a Lei Geral de Greve como forma como analogia para resolver o problema. Então, a Lei Geral, a 7783, vai se aplicar 30% para serviços inadiáveis. Aquelas regras da Lei Geral de Greve vão se aplicar ao servidor público que esteja exercendo o seu direito de greve. Então, essa regra geral da Lei Geral de Greve vai ser aplicada ao servidor público até que venha uma norma regulamentar o direito de greve desse servidor. Enquanto não tiver essa norma regulamentando o direito de greve, ele vai fazer greve nos moldes da Lei Geral de Greve. Tá certo? Outra coisa, é indiscutível que o dia que ele não presta o serviço porque está de greve, ele não faz jus à remuneração. Então, aquele dia que ele não foi ao serviço, ele não pode receber a contraprestação, que é a remuneração. O STF já pacificou que, ainda que ele esteja de greve licitamente, ele não pode ser remunerado pelo dia parado.
o STJ vem admitindo o que a gente chama de compensação de jornada posterior. Então ele faz a greve dele, se ausenta em virtude do direito constitucional de greve, e quando ele retornar ao serviço, ele vai ter que fazer a compensação dos dias parados para justificar a remuneração que ele recebeu. Tá certo? Só mais uma coisa. O STF julgou isso, a meu ver, não tem nenhuma discussão, mas como o STF julgou, eles podem botar nas suas provas. Em 2014, a gente teve um julgado do STF sobre isso. Se a greve for lícita, se a greve for regular, o direito de greve dos servidores públicos se estende também àqueles servidores que estão no estágio probatório, tá? Problema nenhum. Mesmo os servidores que estejam no estágio probatório têm direito de greve se estiver exercendo licitamente, regularmente. É um direito constitucional, não é somente para aqueles que já têm estabilidade, ok? Maravilha. Pessoal, além do direito de greve, a minha segunda pergunta foi inadimplemento. É possível a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário? Ou seja, se você não paga o serviço que está sendo prestado, podem interromper? Se você não paga energia elétrica, podem cortar o serviço de energia elétrica? Sim ou não? Claro, não estou perguntando se pode, não. Se corta, não. Estou perguntando se pode. Pode. Pode sim. O artigo 6º, parágrafo 3º, da própria Lei 8987, estabelece que não viola a continuidade, não configura descontinuidade, a interrupção do serviço por razões de ordem técnica ou a interrupção do serviço por motivo de inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso. Então, é possível a interrupção do serviço, não viola a continuidade, não se configura uma descontinuidade propriamente dita, a interrupção do serviço por razões de ordem técnica ou a interrupção do serviço por motivo de inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso. Se for uma situação emergencial ou desde que se avise antes, é possível interromper o serviço. E essa interrupção não vai configurar uma descontinuidade, não vai configurar uma violação ao princípio da continuidade. Então não se viola o princípio da continuidade por essa interrupção, tá? Esse é o nosso entendimento. Cuidado. Por razões de ordem técnica, ninguém discute. Caiu um poste, até consertar, vai ficar sem energia elétrica. É indiscutível a interrupção do serviço por razões de ordem técnica. A discussão diz respeito à interrupção por inadimplemento. Alguns doutrinadores, como o Celso Antônio Bandeira de Mello, entendem que essa norma é inconstitucional. Ela violaria o princípio da continuidade, que é um princípio constitucional implícito, e a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Eu não poderia permitir a interrupção do serviço para a sociedade, porque eu estaria violando esse princípio. Buscando dinheiro, buscando a remuneração pelo serviço, o sujeito deixaria de prestar um serviço essencial ao interesse público e, por isso, violaria o princípio da continuidade. Esse entendimento é isolado, tá? O entendimento da doutrina e da jurisprudência hoje é que a interrupção por inadimplemento, desde que haja um prévio aviso, ele garante a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Olha que bacana como as pessoas, quando querem argumentar, conseguem dizer o que querem. Por que ele garante? Simples. Se o Estado mantiver a prestação do serviço para um monte de gente que não paga, vai chegar uma hora que ele vai quebrar, o concessionário, o prestador do serviço vai quebrar, e ele não vai conseguir prestar o serviço para ninguém. Então, para garantir o serviço a todos, eu posso interromper daquele que não paga. É a supremacia do interesse público, permitindo que eu interrompa o serviço do inadimplente, né? Então eu corto daquele que não está pagando para garantir o interesse de toda a coletividade. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado permitiria a interrupção do serviço público desde que avisasse antes e aí, o próprio artigo 6º, parágrafo 3º, diz assim: é possível a interrupção por inadimplemento, desde que haja um prévio aviso, resguardados os interesses da coletividade. Nessa interpretação, a jurisprudência vem dizendo que essa paralisação por inadimplemento, ela não pode interromper um serviço essencial
a coletividade. Então, é possível interromper o serviço público desde que isso não paralise um serviço essencial à coletividade. Por exemplo, se você não paga energia elétrica, pode cortar? Pode. E se um hospital não paga energia elétrica, pode cortar? Não. Por quê? Porque se eu corto a energia elétrica de um hospital, eu vou causar um prejuízo à coletividade muito maior do que a manutenção desse serviço. Então eu corto a energia elétrica do hospital e eu garanto um prejuízo muito maior à sociedade. Nesses casos, o concessionário vai ter que manter o serviço e cobrar paralelamente. A gente tem um julgado de 2010 que fez muito sucesso e até hoje de vez em quando cai em prova, que é uma questão que foi cobrada assim: o município não pagou energia elétrica e a concessionária foi lá e cortou. Não cortou hospital público, escola pública, os serviços que ele considerou efetivamente essenciais, ele não cortou não, mas cortou o resto, iluminação pública, ficou rua, praça, tudo no breu. O município foi ao STJ dizendo não pode interromper o serviço de iluminação pública. E o STJ disse o quê? Pode mesmo não. Porque a iluminação pública é um serviço essencial à segurança da coletividade. Se eu interrompo o serviço de iluminação pública, eu vou causar um prejuízo à coletividade muito maior do que a manutenção desse serviço. Não posso efetivamente interromper um serviço que seja essencial ao corpo coletivo como um todo. Bacana? Por fim, minha última pergunta foi, perguntei greve de servidor, resolvido. Perguntei interrupção do serviço público por inadimplemento, resolvido. E perguntei o seguinte, é possível exceção de contrato não cumprido em direito administrativo? A chamada exceptio non adimplente contractus, né? Exceção de contrato não cumprido ou exceptio non adimplente contractus. O que é isso? Vamos para o direito civil um pouquinho? No direito civil, pessoal, a exceção de contrato não cumprido ou a exceptio non adimplente contractus é simples, né? A contratou B para fazer alguma coisa mediante pagamento. Se A não paga, B não faz. No direito civil isso é indiscutível. Se você não cumpre a sua parte no contrato, você não pode exigir que o outro cumpra a parte dele. Então, se você não cumpre aquilo que está no seu contrato, você não pode exigir que a outra parte execute a parte dele no contrato firmado. Perfeito. A questão é, e no direito administrativo? Suponha que a administração pública contratou B para fazer a limpeza de uma cidade. Se a administração não paga, B pode deixar a cidade no lixo, sim ou não? Sim, com certeza. O artigo 78, inciso 15 da Lei 8.666, estabelece que se a administração pública foi inadimplente por mais de 90 dias, o particular pode suspender a execução do contrato. Então, o que eu quero que você preste atenção é na garantia da continuidade. A garantia da continuidade é tão grande que até 90 dias de inadimplemento o particular tem que suportar. O particular é obrigado a suportar até 90 dias de inadimplemento do Estado. Ou seja, se o Estado for inadimplente por até 90 dias, não tem nada que ele possa fazer. Ele vai ter que manter a prestação do serviço. Agora, se a administração pública, se o Estado, ele foi inadimplente por mais de 90 dias, aí o particular pode suspender a execução do contrato. Diante do inadimplemento do particular por mais de 90 dias, do Estado por mais de 90 dias, o particular pode, se valendo da exceção de contrato não cumprido, suspender a execução contratual, porque, afinal de contas, a continuidade tem um limite, né? O limite é o fato de que nos contratos administrativos o contratado busca uma margem de lucro, e eu não posso prejudicá-lo ao ponto de garantir e exigir que ele mantenha uma prestação do serviço público, mesmo depois que o Estado esteja inadimplente por mais de 90 dias. Aí, o artigo 78, inciso 15, prevê o que a gente chama de exceção de contrato não cumprido diferida, né? Então, no direito administrativo se aplica a exceção de contrato não cumprido diferida, postergada, somente após 90 dias de inadimplemento pelo Estado, ok? Só para fechar, pessoal, eu quero que você saiba que esse princípio da continuidade, ele também justifica os institutos da substituição e suplência, tá? Então, a substituição e a suplência
são institutos criados por lei em garantia do princípio da continuidade. Ou seja, a ideia é evitar a paralisação de um serviço público e, por isso, aqueles servidores, aqueles agentes públicos que exercem atividade que não podem ser interrompidas, eles, quando saírem da execução daquela atividade, precisam ser substituídos. O que eu estou lhe dizendo? Todos aqueles que atuam diretamente na prestação de um serviço, na execução de uma atividade, cuja interrupção paralisaria a execução da atividade pública, ele tem a garantia de um substituto. Então ele tem que ter um substituto, ele tem que ter um suplente que vai ganhar por isso e que vai evitar a descontinuidade da atividade pública diante da ausência do titular. E aí a ausência pode ser férias, pode ser licença, pode ser problema de doença, não importa. A ausência do sujeito gera essa necessidade de substituição. A substituição, a suplência, né? Então, minha esposa é assistente de um juiz do trabalho. Passou 6 meses agora em casa de licença maternidade. Necessariamente, a atividade dela precisava ser feita por alguém. Ela exerce uma atividade de auxiliar um juiz do trabalho. Se ela não executar a atividade dela, o serviço para. Então, eu preciso chamar alguém que vai receber a função dela de assistente durante todo o tempo da ausência e vai ser o substituto legal, responsável pelos atos que seriam praticados por ela. É basicamente isso, né? Também, substituição, suplência são decorrência do princípio da continuidade, tá? Evita-se a paralisação, a interrupção do serviço. Moleza? Vamos para o tema de hoje. Então, finalizei o que eu estava precisando faltar, que era o princípio da continuidade. Com isso, a gente trabalhou 10 princípios básicos que eu lhe disse que são os que vão ser relevantes para vocês conseguirem ir comigo adiante na matéria, mas, obviamente, a gente vai ter outros princípios a conversar aqui, segurança jurídica, finalidade, modicidade de tarifas, quando eu estiver falando de serviço público, tem muito princípio para ser trabalhado. Esses são os 10 básicos. E aí, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho acerca dos poderes administrativos. É o tema que a gente vai gastar o resto da nossa aula. E a primeira coisa que eu quero que você tome cuidado, quando eu falo de poderes administrativos, é importante que você entenda que o direito administrativo não surgiu para criar poderes ao Estado. A gente falou sobre isso na primeira aula, na aula de ontem, na última aula, né? Não foi de ontem, na última aula. Por quê? Porque eu lhe disse que o surgimento do direito administrativo se deu para limitar a atuação estatal. Surgiu o direito administrativo com a criação do Estado de Direito. Antes do surgimento desse direito, o Estado não tinha limite. Então eu não precisava dizer quais eram os poderes administrativos, porque eram todos, né? Todos. Quais são os poderes da administração? Tudo o que ela quiser. Não precisa dizer quais são. Não há limite para o poder da administração. Não havia limite para o poder da administração. O direito administrativo veio delimitar esses poderes. Então, quando eu lhe digo poderes administrativos, na verdade, eu quero que você enxergue que eu estou te mostrando até onde a administração pode ir, até onde o poder permite que a administração pública atue e a partir de que ponto ela está atuando de forma ilícita, ela está atuando de forma irregular. Eu já lhe disse, o direito administrativo é fascinante. Se você for conseguindo entender isso comigo, você vai pegando uma lógica que não tem errada. Então, a primeira coisa que você tem que entender, todos os poderes administrativos, eles são ao mesmo tempo poderes e deveres, né? Todas as vezes que a administração pode atuar para alcançar o interesse público, ela pode e deve. Se o interesse público estiver sendo alcançado, ela não pode deixar de atuar. Então, é um poder-dever da administração pública. Ela pode atuar para alcançar o interesse público, mas ao mesmo tempo ela deve atuar. Ela não pode deixar de atuar se o interesse público exigir essa atuação administrativa. Mas olha, além disso, eu preciso que você entenda que esses poderes são instrumentais. Os poderes estruturais do Estado, a gente aprendeu na aula passada, legislativo, executivo, judiciário. Os poderes administrativos não são estruturais. Os poderes administrativos são poderes instrumentais. Eles nada mais são
do que o instrumento necessário a se alcançar o interesse público. Quando eu falo do poder administrativo, eu estou falando do instrumento que a administração pública tem para alcançar o interesse da coletividade. Esse poder é um instrumento dado à administração para que ela consiga buscar o interesse público. Se ela não conseguir alcançar o interesse público, ou seja, se ela exerce o poder pelo simples poder, ela está extrapolando a sua atividade. É como se eu dissesse assim, querida, você tem que alcançar o interesse público, tá? Ela vai dizer, mas como? Toma aqui, ó, esse poder, se vire com isso aqui. Então, os poderes administrativos são justamente isso, são esses poderes que a administração tem para conseguir alcançar o interesse público. São poderes dados à administração como instrumentos necessários para que ela consiga alcançar o interesse da coletividade. Então, a instrumentalidade dos poderes administrativos e o caráter deles de poder-dever, você pode chamar de poder-dever, ou dever-poder, como chama o Celso Antônio, tanto faz, tá? A ideia é, são poderes e ao mesmo tempo deveres, e só são legítimos na medida e na quantidade que forem necessários para garantir o interesse público. Por isso, se o agente público extrapola esse caráter instrumental, se ele exerce o poder pelo simples poder, ocorre o que nós chamamos de abuso de poder. Então, o abuso de poder vai acontecer todas as vezes que o agente extrapola o caráter instrumental e exerce o poder pelo simples poder. Ele exerce o poder somente enquanto poder mesmo, não como instrumento. E aí, cuidado com uma coisa. A expressão abuso de poder se divide em duas espécies. O abuso de poder pode se dar por meio de excesso de poder ou pode se dar por meio de desvio de poder. Tanto faz. Excesso de poder e desvio de poder são espécies do gênero abuso de poder. O excesso de poder é um vício de competência, tá? Então, ocorre excesso de poder sempre que a administração, o administrador, o agente público extrapola a competência que a lei tinha dado a ele. Então, a lei permitia que ele fizesse isso e ele fez isso. E olha, ele está atuando na melhor das boas intenções, ele está buscando interesse público, ele tem boas intenções, mas ele tinha que fazer isso, ele podia fazer até isso, e ele fez isso. Isso é excesso de poder, ele está excedendo, ele está extrapolando a competência legal, ele está extrapolando o poder que a administração pública deu a ele. Então ele tinha poder, ele tinha competência para atuar até determinado ponto, e ele excedeu, ele extrapolou. O excesso de poder é um vício de competência. Então é vício de competência porque o agente público extrapolou, excedeu a competência que tinha sido concedida a ele pela lei. A lei permitia a ele atuar até um determinado ponto e ele excedeu a competência legal. Nesse caso, a gente está diante de um vício que a gente vai aprender quando for falar de atos, inclusive que é um vício sanável, tá? O vício de competência é um vício que admite conserto, porque a autoridade competente sempre pode vir ratificar, mas a princípio ocorre excesso de poder quando há esse vício de competência, quando ele extrapola o poder, a competência conferida pela lei. No desvio de poder, não. O desvio de poder é vício de finalidade. Então, ocorre desvio de poder todas as vezes. Desvio de poder ou desvio de finalidade, mesma coisa. Ocorre desvio de poder ou desvio de finalidade todas as vezes que o agente público pratica o ato visando a um fim diverso daquele fim previsto na norma de competência. Então, a lei, quando previa a prática do ato, previa que ele poderia praticar o ato buscando a finalidade tal. E aí, ele pratica o ato buscando uma outra finalidade, que não aquela finalidade definida em lei. Isso é desvio de poder. Ele pratica o ato buscando uma outra finalidade, que não a finalidade estipulada na lei. No desvio de poder, pessoal, nós temos esse vício de finalidade. Não há um vício de competência. O que existe aqui é um vício de finalidade. Ele pratica o ato buscando a um fim diverso do que a lei tinha regulamentado quando previa a prática do ato. Então ele pode fazer isso buscando o interesse dele, ao invés de buscar o interesse público, ou muitas vezes ele busca o interesse público, mas buscando uma outra finalidade que não aquela que a lei regulamenta. A lei, quando prevê a prática do ato administrativo, já diz de forma vinculada qual é o fim que a administração deve buscar ao praticar esse ato. Se ela pratica o ato buscando outro fim, desvio de poder, desvio de finalidade, tá?
excesso de poder e desvio de poder são espécies do gênero abuso de poder. É isso que você tem que ter na cabeça. E aí, os poderes da administração pública começam a ser analisados por nós, depois que a gente entende que eles devem ser exercidos sempre respeitando o seu caráter instrumental. Sai daí não, 2 minutos eu volto para a gente começar a entrar na matéria.